A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade à lição da revista Batalha Espiritual, que tem o nome dessa lição 4, Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Vamos estar aqui falando a quarta e última parte dessa lição. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, agradecer e pedir a Deus para que nos deixe com o ouvido sensível para ouvir a sua voz. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, que o Senhor nos torne sensível à tua voz para ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Desde mim aqueles que vão ouvir e ver essa live e vão ver na rede social. Que o Senhor continue me usando como canal de bênção e fazendo que as pessoas venham entender o que o Senhor deseja que seja feito. Toma a nossa vida em tuas mãos, repreenda toda a retaliação do diabo contra a nossa vida, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então, o tópico de hoje é o quarto tópico, que vai falar os porquês. O local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos, Mateus 8, 28. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gerazenos, Marcos 5, 1, Lucas 8, 26. Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do Mar da Galileia, e Gerasa, a atual Geras, na Jordânia. Ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia, Marcos 5:20. Segundo o historiador Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho de uma embarcação. Aqui a gente até não tem muito o que explicar, porque aqui é trazendo a parte, resumindo uma parte histórica, que era daquele lugar, que em Lucas e Marcos vai estar aparecendo de uma forma, e de Mateus ele vai estar falando, dando nome a outra. Então aqui a parte 2 que vai falar sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus. Por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que era 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. A tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Aqui, quando Jesus está ali, os demônios estão interpelando Jesus, conversando, falando com ele, pediram para entrar naqueles porcos que estavam ali. Então, como aqui já está dizendo, era um lugar misto, que morava tanto gentios como judeus. E nós sabemos que os judeus, até hoje, eles não comem a carne do porco. Eles não se alimentam da carne de porco. E para eles, a tradição deles, os porcos eram igualmente os demônios. Porque eles achavam que eles eram uma morada dos espíritos imundos, dos espíritos malignos. Por quê? Porque o porco, muitas das vezes, a maioria dos porcos vive na lama. Dizem que você pode pegar um porco, dar um banho nele, lavar, deixar ele limpinho. Mas após você dar um banho, ele vai procurar uma poça de lama para se sujar de novo. Então, de repente, possa ser isso. Eu não consegui me aprofundar muito nessa questão, mas eu sei que isso, você dá um banho no porco, mas se tiver um lugar cheio de lama, ele vai entrar para se sujar novamente. Então, a gente vai ver ali que aquela região, possivelmente aquele homem não era um judeu, mas sim um gentio, que cuidava daqueles porcos por ali. E para você ver como a força dos demônios, daquelas entidades malignas, são tão grande que os porcos não conseguiram suportar
a opressão daquele demônio. Aí você fica imaginando, poxa, mas um homem só conseguiu aguentar a opressão, mas só que 2.000 porcos não. Só que na verdade aquele um homem não conseguiu. Ele estava muito possesso. Vocês lembram? Ele se machucava, ele quebrava cadeias, ele quebrava corrente, deveria perturbar a vizinhança. Então olha só como estava aquele homem. Ele já não aguentava mais tanto demônio na vida dele. Tanto é que ele vai de encontro a Jesus. Quando ele chega de encontro a Jesus, os demônios já começam a questionar, ó, não chegou a sua hora, Senhor. Por que o Senhor está aqui para nos atormentar? É porque aquele homem já não aguentava mais. Se você também não aguenta mais o que o diabo tem feito na sua vida, corra para a casa do Pai agora. Corra e se liberte dessa legião que está dentro de você. As pessoas muitas das vezes acham que para estar o demônio fazendo algo na vida dela, ela tem que manifestar. Não, nem sempre a pessoa vai manifestar. Às vezes o demônio manifesta na vida de alguém de outra forma, através de uma doença, através de uma briga, através de ela nunca se sentir feliz por nada, mesmo com todo o dinheiro que ela tem, mesmo com toda a família que ela tem, tudo que ela quiser ela tem, mas ela não se sente feliz. Por quê? Porque isso aí é um demônio afligindo a vida dela. O ponto 3 dessa lição é o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Marcos 5, 16, 17. Os porcos valiam mais que a vida humana, na concepção daquela gente. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto como o herói é convidado a se retirar. Hoje não é diferente. Aos que substituem Jesus por qualquer coisa. É muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. Para alguns, hoje em dia, os animais valem muito mais do que um ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esse espírito já existe nos tempos do Novo Testamento. Lucas 13, 15, 16. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. Onde você tem rejeitado Jesus? O que você tem trocado Jesus? Você tem trocado Jesus por quê? Porque aqui são duas coisas que nós vemos aqui. Que desde aquela época até a época de hoje, em questão dos animais, existem pessoas que dão muito mais valor aos animais do que os seres humanos. Eu não sou a favor de quem maltrata animal, pelo contrário. Eu tenho meus bichinhos aqui em casa. Não maltrato. Às vezes chama atenção, brigo, porque está fazendo alguma coisa de errado. Mas existem pessoas que tratam bem melhor um animal do que o próprio ser humano. Se alguém mata um ser humano, ele vai lá, paga uma fiança e sai da cadeia. Vai responder em liberdade. Mas se alguém mata um animal, ele vai responder preso, ele não tem fiança. Olha aí, uma vez eu vi até um rapaz falou que ele brigou, o cachorro entrou lá, matou, comeu as coisas dele lá, sapatos, essas coisas. Ele não podia fazer nada. Porque quando ele foi falar com o dono falou, se tu fizer alguma coisa com o meu cachorro, eu te denuncio. Mas o cara nem pagou o prejuízo. Entendeu? Olha como que tá as coisas. As pessoas estão adorando mais os animais do que os seres humanos. Existem pessoas que às vezes têm até filho e amam mais os animais do que o filho, dá mais valor para o animal do que o filho. O animal fica doente, lógico, a gente tem que tratar, cuidar, mas ele vai lá e cuida com todo carinho. Mas o filho fica doente, não tá nem aí pro filho. Isso é besteira. É porque quem mandou comer isso? Quem mandou ficar na friagem? É assim que é tratado às vezes. Entendeu? E a outra coisa é aqui, é a pergunta que eu fiz. O que você tem trocado Jesus pelo quê? Muitas das vezes nós estamos trocando Jesus pelo quê? Principalmente quando nós entramos na presença do Senhor. Aí o que acontece? Quando entramos na presença do Senhor, nós falamos para Deus o seguinte: Deus, faz na minha vida o que o Senhor quiser. Agora minha vida não pertence mais a ti, pertence a ti, ao Senhor, a mim,
pertence a ti. E aí o que eu peço? Tira tudo daquilo que não te agrada. Aí Deus começa a tirar as coisas, eu começo, pô, Cristo, tá difícil. Poxa, aquele dinheirinho a mais que eu ganhava, já não ganho mais, lógico. De repente, aquele dinheirinho a mais que você ganhava era uma propina. E aí, se você pediu a Deus para entrar na sua vida e tirar tudo aquilo que não agrada, ele tirou. Aí a pessoa fala, ó, Senhor, então o negócio é o seguinte, eu acho que eu não quero você mais na minha vida, não. É melhor eu só ir para lá e eu vou para cá e tá tudo certo. Porque aquele dinheirinho me faz falta. Só que ele não sabe que às vezes aquele dinheirinho pode levar ele para algum lugar que não é agradável. Pode levar para a cadeia, pode levar para a morte. E aí? E já Jesus leva para a liberdade, leva para a vida. Então fica essa pergunta hoje. Eu vou terminar esse tópico aqui e fica essa pergunta. O que você tem trocado? Você tem trocado Jesus pelo que na sua vida? Fica pensando. Pensa bem. A conclusão dessa lição vai dizer: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor, que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar aos demônios, pois ele nos deu essa autoridade. Amém? Mais uma vez eu deixo a pergunta para vocês. Vocês têm trocado Jesus pelo quê? Então não troque mais Jesus. Não expulse Jesus mais da sua vida, porque ele é o seu herói. É aquele que está contigo todos os dias, te salvando e aliviando as suas dores. Amém? Espero que esse estudo de hoje tenha entrado no coração de vocês. E semana que vem estarei dando a lição 5, um inimigo que precisa ser resistido. Espero que o Senhor continue falando. Não esqueça de responder para você mesmo. O que você tem trocado? O que você tem posto no lugar de Jesus? Por que você está expulsando Jesus da tua vida? Pelo quê? Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que essa pergunta, meu Pai, ecoe dentro de nós, para que a gente identifique o que nós estamos trocando Jesus pelo quê e tire esse o quê da nossa vida. E não o Senhor que tem que sair, mas é esse o quê que a gente está trocando, que tem que sair da nossa vida, para que o Senhor possa habitar dentro de nós. Obrigado por mais um dia, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês.